Eu fiz um outro vídeo aqui no canal falando do motivo pelo qual eu acho que o Alexandre Rapinagem ele está passando informações do Estado brasileiro para o governo americano. Surgiram algumas dúvidas das pessoas que assistiram. Eu tentei fazer o vídeo de forma concisa, ficou lá com 13, 14 minutos, só que mesmo assim alguma coisa sempre fica pendente. Às vezes as pessoas não entendem muito bem ou simplesmente faltou uma informação. Se você não assistiu o vídeo anterior, eu até sugiro que você assista antes ou depois desse aqui. Olha só, vamos lá. Muita gente perguntou assim: Marcelo, se o ICE sabia que ia soltar, por que prendeu? Perceba que no vídeo anterior eu mencionei o porquê prendeu e a conjuntura da prisão, ou detenção, como o pessoal do gado gosta de falar. Note, o ICE não sabia que ia soltar. O ICE não é a polícia. O ICE é uma agência que cuida da imigração ilegal. O nome do ICE é assim, ó, Immigration and Customs Enforcement, que seria como uma agência, uma força para verificar as imigrações e as alfândegas do país, tá? Mas o ICE não é polícia. Então assim, a Polícia Federal Brasileira falou que fez um programa junto com o ICE, que tem um agente lá, trabalhando junto com o ICE, ok? Aí as pessoas perguntando assim, mas então quer dizer que esse acordo feito pela Polícia Federal e o ICE não deu certo, etc., foi mal feito, o ICE sacaneou a Polícia Federal? Não. O acordo da Polícia Federal é feito com o ICE, mas o ICE não é uma polícia. Existe um acordo que é tratado entre os governos, né, a chancelaria, etc., eles fazem um acordinho de cooperação. E aí tudo bem. Aí, pelo que o diretor-geral da Polícia Federal explicou, tinha um agente brasileiro lá no ICE e que estava cuidando desse caso, procurando especificamente o Ramagem, entre outras pessoas. Pode ter acontecido o seguinte: pode ser que o agente da Polícia Federal localizou o Ramagem e aí avisou os agentes do ICE. Por quê? Porque o agente da Polícia Federal não pode chegar lá e prender o cara. Ele não tem essa autonomia. Ele está fora da jurisdição dele, que é o Brasil. Então ele tem que avisar os serviços ou a polícia americana. Mas não quer dizer que ele não pudesse ter achado. Ele está lá para isso, para ajudar a encontrar. Né? Beleza. Eu só fala que o Ramagem foi pego numa blitz. Aparentemente isso é verdade. Mas não importa se a blitz foi uma blitz feita pelo ICE, que estava simplesmente fazendo uma blitz na rua e o Ramagem caiu lá sem querer, ou se a blitz foi feita pelo ICE de propósito para pegar o Ramagem. Por quê? Porque pode ser que o agente da Polícia Federal Brasileira tenha dito, naquela casa ali tem um cidadão com o carro assim, assim, assado, nós precisamos pegar ele. Aí os agentes do ICE vai lá e fazem uma campana e pegam o cara um pouco depois que ele pegou o carro. Nós não sabemos a concretude disso aí. Mas não importa, pode ter sido de uma forma ou de outra. Tanto uma blitz sem querer, ou uma blitz porque foi avisado pela Polícia Federal Brasileira, pelo agente, ou mesmo avisado por outro agente do ICE que sabia que também estava procurando o cara. Mas perceba que isso não é importante. Então, havia essa cooperação? Sim. O ICE traiu a Polícia Federal? Provavelmente não. Por quê? Porque, veja, o ICE ele pega o imigrante, a obrigação dele, essa pessoa ilegal, a obrigação do agente do ICE é levar para um juiz. E lá é o juiz que vai decidir o que faz. E o que eles fizeram com a Ramagem? Pegaram a Ramagem e levaram para o juiz. Aí é que é o X da questão. Perceba, a função do ICE termina ali. E a função do agente da Polícia Federal é meramente de apoio, porque ele não pode fazer nada porque não está dentro da jurisdição dele, não está no país dele. Então o agente do ICE levou lá para o juiz. Aí o juiz vai analisar o caso. Aí entra a questão. O juiz, pela teoria, deveria analisar o seguinte: esse é um caso de extradição ou é um caso de deportação? Caso de deportação é quando meramente o cara está ilegal no país. Tem insuficiência documental, é um indocumentado, como eles falam muito lá, não tiene papeles, como dizem os mexicanos e tal. Não tem documento. Já a extradição está relativa a crimes. Perceba, um cara que cometeu crimes no Brasil, como é o Carlos Ramagem, condenado, e ele tinha o nome na lista vermelha da Polícia Internacional, da Interpol, para todos os efeitos ele tem que ser extraditado. Mas nada impede que a Justiça dos Estados Unidos determine que ele seja deportado. Por quê? Porque a deportação é rápida. A extradição demora. Tá? Então, veja, o governo americano não explicou por que soltou o cara. Pode ser que tenha soltado para providenciar a deportação, mas não é provável, porque quando ocorre a deportação, a lógica da deportação, o juiz não solta, o juiz manda para um centro de detenção e o cara fica lá até ser deportado. Senão ele foge, né? Senão tem o risco de fugir. Já a extradição é um pouco diferente. O juiz pode ou não determinar a prisão do cara, a retenção desse cara. E como ele não determinou, é aí que gera algumas questões.
Por que não determinou? Mas antes de prosseguir, eu queria apontar duas coisas. O Ramagem estava dirigindo sem carteira de motorista válida nos Estados Unidos. Ele não tem uma carteira estadunidense, e a carteira de motorista dele, algumas pessoas dizem que estava válida dentro da vigência, e outras pessoas dizem que ela não estava mais na vigência. Independente disso, para o estado da Flórida, o policial, quando faz uma abordagem, ou mesmo se foi o agente do ICE, ou se foi depois o juiz, ele vai analisar o seguinte: pô, peraí, esse cara tinha uma carteira, ele não tinha uma carteira americana, ele tinha uma carteira brasileira. Se é uma carteira brasileira vencida, não há o que falar, tá vencida, ele não tem documento nenhum. Se ele tem uma carteira de motorista válida ainda no Brasil, dentro do vencimento, o juiz vai dar uma olhada no passaporte. Opa, passaporte cancelado por motivo de decisão judicial. Significa o quê? Que o Ramagem não tem mais passaporte. Ele não tem mais passaporte. Tá? Não é suspenso, é cancelado. Passaporte cancelado significa que o cara não pode ser turista. Especialmente nos Estados Unidos, que não aceita. Tenta entrar nos Estados Unidos sem um passaporte. Você não vai conseguir, né? Aliás, você não vai conseguir em lugar nenhum, mas notadamente nos Estados Unidos. E quando o juiz manda cancelar o passaporte, significa que ele não tem nenhum. Ou seja, ele está lá nos Estados Unidos sem passaporte. Olha, no estado da Flórida, então, assim, o fato dele ter sido detido por estar com uma irregularidade documental, segundo as palavras do pessoal que apoia ele, seria meramente uma infração administrativa que é dirigir sem carteira. Causa multa, não causa prisão. Como aqui no Brasil, tá? Mas, no estado da Flórida, dirigir sem carteira válida, porque ele não tem uma carteira americana, e nenhuma carteira brasileira, porque, ou a carteira, a CNH dele está vencida, portanto, não tem, ou dois, ela é válida, porém, o passaporte está vencido, porque o juiz, a hora que pega, o juiz, policial, a força, a hora que pega a carteira, obrigatoriamente vai consultar o passaporte, e aí o passaporte está cancelado, significa que, cancelando o passaporte, cancela a validade daquela carteira de motorista também. Ou seja, ele estava sem carteira de motorista para todos os efeitos. Dirigir sem carteira de motorista com um passaporte cancelado, ou na ausência de um passaporte, supondo que o fulano não tenha, ou está ilegal no país por qualquer motivo, é crime. No caso da Flórida, é um crime que pode, considerando o caso do Ramagem, ser de prisão de 60 dias, mais uma multa. Se ele dirigiu sem uma carteira de motorista válida e sem o apoio do passaporte, que obviamente aconteceu porque ele está cancelado, ele cometeu um crime. Esse é o primeiro crime dele, em solo americano. Pelo menos o primeiro conhecido. Depois nós ficamos sabendo que ele comprou um carro com uma carteira de motorista falsa. Ele não apresentou essa carteira de motorista no momento que ele foi apreendido, tá? Que ele foi detido. Comprar um carro com uma carteira de motorista falsa, ou com um documento falso, é crime. Ou seja, ele cometeu 2 crimes em solo americano. Ok? Entendido até aí? Então vamos só repassar. O ICE não necessariamente traiu a polícia brasileira. Tá? Não necessariamente. Eles combinaram, foram lá e cumpriram. Só que o ICE entrega para o juiz, depois é o juiz que se vira. Não tem mais participação do ICE. E 2, o ICE prendeu sabendo que ia soltar. Não, o ICE não sabia. Quem solta foi o juiz, não foi o ICE. Nesse prisma, você observa que o Alexandre Rapinagem já tem 2 crimes nos Estados Unidos. Aquele de dirigir sem uma carteira de motorista válida, e mais com um passaporte, sem passaporte, e 2, comprar um carro com um documento falso. Isso é crime. Aí o juiz já pode entender o seguinte: opa, peraí, velho. Esse cara já cometeu 2 crimes aqui. O juiz poderia até retê-lo no país para que ele cumpra a pena em razão dos 2 crimes que ele cometeu. Só que aí vai do equivalente ao Ministério Público deles oferecer a denúncia. Mas nós não sabemos se isso está acontecendo, porque não houve explicações suficientes. Pode ser até que o agente da Polícia Federal que esteja lá saiba, mas eles, por prudência, não vão repassar. Note, não é falso que tinha o acordo entre a Polícia Federal Brasileira e o ICE. Não é falso e não tinha por que mentir. Existe o acordo. Agora, o que está acontecendo em decorrência da prisão é outra esfera, que pouco diz respeito ao que a Justiça, a Polícia Federal pode fazer lá. Então o juiz pode até ter pensado assim: caraca, esse cara já cometeu 2 crimes aqui que são fáceis de verificar. Comprou um carro com documento falso e está aqui sem documentação. Porque no estado da Flórida é crime fazer essa direção sem carteira de motorista, notadamente com um passaporte cancelado, porque o passaporte é o apoio para a carteira de motorista de um estrangeiro. Tá? 2 crimes. O juiz, por outro lado, pode pensar assim: porra, eu não quero processar esse cara aqui nos Estados Unidos, porque para que eu vou ficar aguentando um bosta desse aqui, pagando a estada dele aqui, dando de comida, bebida, sendo que ele já deve ser extraditado, porque ele tem um crime lá no país dele. Pode ser que o juiz tenha pedido para relaxar a prisão do cara em razão disso. E aí vão decidir, o departamento competente vai decidir em relação à extradição. E aí, o que acontece? Qual é esse órgão competente que vai cuidar dos
dos atos relacionados à extradição? Departamento de Estado. Quem é o chefe do Departamento de Estado dos Estados Unidos? Marco Rubio, aquele cidadão que o Bananinha diz que é amigo dele, certo? Então, o Departamento de Estado organiza a papelada, vê o que ele acha, tal, nananã, manda para o Procurador-Geral de Justiça, o DOJ, né? Que analisa, não, beleza, tá certo, vamos extraditar, não vamos, deve, não deve, blá, blá. Manda para a Justiça. Aí o juiz dá uma olhada na legalidade de manter o cara lá ou mandar embora. E depois de uma decisão do juiz, o Departamento de Estado volta para ele e o Departamento de Estado, o Marco Rubio no caso, vai decidir extradita ou não extradita. Esse é o X da questão. Por quê? Porque pela teoria, gente, percebe que eu falei lá atrás, pela teoria, ele já poderia ter sido deportado de cara. Porque ele estava o equivalente a indocumentado. Se ele está ilegal no país, porque ele tem um passaporte cancelado, logo falar, o ICE já poderia ter deportado direto. Mas o ICE não pode deportar direto, porque tem que mandar para o juiz do ICE. E aí o juiz, que cuida das causas do ICE, entendeu, por qualquer motivo, que a gente não sabe qual é, que isso tinha que passar sob uma outra verificação. E é esse o ponto. Qual verificação? Isso é que nós não sabemos. Existe a possibilidade concreta do Bananinha e de seus asseclas terem conversado com o Departamento de Estado, com o pessoal do Marco Rubio, e dito o seguinte, ó, esse cara aí era bom que mantivesse aqui no país. Por quê? Porque esse cara pode ter informações relevantes para vocês. Ele era chefe da Agência Brasileira de Inteligência, que seria quase como se fosse uma CIA do Brasil. E ele tinha acesso a muitos dados. Então vai que ele tem lá um HD cheio de coisas, o que é muito provável até que tenha mesmo, levado com ele. E aí o Departamento de Estado pode falar, pensando bem, talvez seja uma boa manter esse cara aqui. Porque o que chama a atenção é a rapidez que liberaram o Ramagem, da forma que liberaram. Porque não é um problema ter liberado o Ramagem, mas sim a forma. Se ele fosse deportado, note, ele não ia sair dali e ir para casa. Se ele fosse para ser deportado, ele já ia para o centro de detenção e esperaria um daqueles voos que partem dos Estados Unidos do Brasil, que demora 2, 3 semanas a cada vez. Só que ele foi mandado para casa, para estudar sobre a extradição. Quer dizer, se o juiz já estava na dúvida sobre a extradição, porque ele poderia, de acordo com as informações que a gente tem, e o que eu conheço sobre o que acontece por lá, que é mais ou menos, é o seguinte, ele poderia escolher entre deportar e extraditar, porque estava afeito às duas coisas. Ele estava ilegal no país porque o passaporte não era mais válido, o passaporte não, né, cancelado. Tendo um passaporte cancelado, ele perde o status de estar ali como turista. Ele não poderia estar ali sem um passaporte válido. Além do fato de que ele cometeu 2 crimes no país. Ele comprou um carro com um documento falso e dirigia sem o documento válido de habilitação. Ou seja, ele tinha todos os requisitos para ser deportado direto. Então por que o juiz dos Estados Unidos pensou, não, podemos extraditá-lo? Sim, existia um pedido de extradição. Lembre-se lá atrás que a Polícia Federal, quando prenderam o cara, a Polícia Federal falou, não, nós tentamos 2 caminhos. A deportação direto junto ao ICE, é por isso que tinha um agente lá, para cuidar de achar o cara e pedir para deportar, ou o pedido de extradição, que é feito através dos órgãos competentes dos governos, que é um processo bem mais demorado. Por que a Polícia Federal tentou atuar das 2 formas? Porque ele sabe que um é rápido e o outro é demorado. Mas se não der um, vai o outro. Ou pode ser que não dê nenhum dos 2. Certo? Então eles tentaram mais rápido. Qual é o mais rápido? Entregar para o ICE. E aí não se sabe por qual motivo o juiz que analisa todas as detenções do ICE resolveu mandar para a extradição, para analisar a extradição. Claro, o cara puxou a capivara dele e falou, opa, esse cara tem um passaporte cancelado, ele é criminoso, condenado lá no país. Mas ele não precisaria nem fazer isso, porque ele já tinha os requisitos, os elementos para deportar. Lembre-se, deportar é indocumentado, uma pessoa que está ilegal. Extraditar, o cara pode estar até legalizado no país, mas ele está cumprindo, né, ele deveria estar cumprindo pena no país dele, cometeu um crime, condenado. Não importa se ele está legal ali nos Estados Unidos. Tá? Então tem essas 2 situações. Então nós não sabemos o que levou o juiz a não optar pela deportação, e sim pela extradição. E optando pela extradição, inevitavelmente vai passar pelo Departamento de Estado, ou seja, pelo Marco Rubio, que através dos migué que passam a turma dos Bolsonaro, pode ter dito o seguinte, pô, fica com esse cara aqui com a gente, o Bananinha possa ter falado, fica com esse cara aqui pra gente, porque eventualmente ele pode servir pra alguma coisa pros interesses de vocês. Porque é óbvio que a família Bolsonaro trabalha desse jeito, entregando tudo. É mentira a tese de que eles espalham ali, de que o Ramagem estava legal no país. Ele não estava legal no país. Não tinha como estar legal no país, especialmente com o passaporte cancelado e o pedido de asilo dele não tendo sido analisado. Eles mesmos confirmaram isso, não foi analisado. Então ele não estava legal no país. Não estava. Ele não tinha ali um salvo-conduto para falar, não, espera aqui enquanto a gente analisa o teu caso. Agora é diferente. Agora, aparentemente, o juiz deu um salvo-conduto para ele esperar a análise da extradição. Pelo menos é isso que a gente sabe por enquanto.
Então essas são as principais dúvidas, gente. Não houve, pelo menos pelo que a gente entende e pode observar, não houve traição do ICE ao agente da Polícia Federal que estava lá. O acordo permaneceu do mesmo jeito e aparentemente foi cumprido pelas duas partes. Mas o problema não é o ICE, é o juiz. Tá? Não houve aí, portanto, um problema. Porque, é claro, eles lá, o Bananinha e a turma deles, vão querer cacetear o Brasil, porque eles dão aula pelos Estados Unidos e pelos estadunidenses. Pátria para eles é a dos Estados Unidos, não é aqui. Já deviam morar lá de vez. Mas os Estados Unidos não vai deixar, né? Tudo latino. Pois é. Então, veja, eles falam uma história que não é necessariamente verdadeira. Eles estão enganando a plateia, só isso, essa é a intenção deles. Então, não houve traição. Tá? Não deve ter havido, claro, a gente não sabe, mas pela lógica, não aconteceu traição. As partes cumpriram o que precisava, cada um cumpriu aquilo que poderia cumprir. Ah, Marcelo, por que a Polícia Federal não vem explicar agora? Porque talvez ela não possa explicar agora, porque dependendo do que esteja acontecendo lá nos Estados Unidos em relação à ramagem, é melhor ela ficar quieta. Bom, aí me pergunta o que é mais provável, que extradite ou não extradite? Gente, eu acho que o mais provável é que não extradite, por quê? Porque se o ramagem pode entregar coisas pro governo dos Estados Unidos, ele obviamente ficará e vai entregar. E eles vão dar um status, ainda que temporário, de cidadão para ele ficar lá, uma coisa seja permanente ou não, enfim, pode ser. Esse é o padrão dos Estados Unidos, eles fazem isso com criminosos do mundo inteiro. Os Estados Unidos abriga criminosos do mundo inteiro. Não é à toa que todo mundo foge para lá. Não foge pro Brasil, não, foge para lá. Aí outros me perguntaram assim, Marcelo, você não acha que foi uma desmoralização para o judiciário brasileiro e para o governo brasileiro? Bom, em princípio, é cedo para dizer, porque a gente não sabe o que está acontecendo.